Sou a Sargento Tilly Taylor, de 32 anos, paraquedista da 82ª Divisão Aerotransportada. Estou diante de 2 pequenos caixões brancos onde estão meus filhos pequenos. No silêncio sufocante da capela de Fort Liberty, minha sogra, Evelyn, sussurra para as pessoas ao seu redor, alto o suficiente para eu ouvir. Ela está me transformando na assassina da tragédia da minha própria vida. Ninguém sabia a verdade. Até que minha filha de 4 anos, Lily, puxou a manga do meu uniforme e disse algo que acendeu o pavio. O que ela disse em seguida mudou tudo. Se você já se sentiu como louco pelas mesmas pessoas que deveriam te proteger, só para encobrir uma verdade devastadora, me diga de onde você está assistindo. Clique em curtir e acompanhe. Minha história não começa com esta tragédia. Começa com a promessa de uma família, uma promessa que se tornou uma armadilha mortal. O tecido do meu uniforme de serviço militar, meu uniforme azul, era a única coisa que me mantinha de pé. Era uma gaiola de lã azul escura perfeitamente passada e algodão branco engomado. E dentro dela, meu esqueleto havia se esquecido de como se manter em pé sozinho. As costuras cravaram-se na minha pele, uma pressão constante contra o horror informe e flutuante do momento. Registrei a sensação clinicamente, como um soldado avalia seu equipamento antes de um salto, rígido, seguro, funcional. Eu não estava prestando atenção às palavras do capelão. Vi sua boca se mover, vi a simpatia gentil e praticada em seus olhos, mas o som foi substituído por um zumbido baixo dentro da minha própria cabeça. Meu foco era absoluto, reduzido a 2 objetos na frente da capela, os caixões dos meus filhos, Ethan e Elijah. Eram tão brancos que pareciam absorver a luz dos vitrais. Mas, mais do que a cor, era o tamanho que me fazia sentir um golpe físico. Eram absurdamente, impossivelmente pequenos. Vê-los desafiava toda a lógica, um erro estatístico no universo que minha mente se recusava a computar. A 2 metros à minha esquerda, mas a um universo de distância, estava meu marido, Noah. Ele não olhava para os caixões. Não olhava para mim. Sua cabeça estava baixa, os ombros caídos, e ele estava completamente perdido em um mundo que eu não conseguia alcançar, um mundo que eu sabia ser governado por sua mãe. Seu silêncio era uma presença única no quarto, um cobertor pesado e sufocante. Era uma acusação mais brutal do que qualquer palavra que Evelyn pudesse proferir, porque vinha da única pessoa que jurou ser minha aliada. E Evelyn, minha sogra, estava dando a performance da sua vida. Vestida com um vestido preto impecavelmente cortado, um único colar de pérolas no pescoço, ela era a própria imagem da matriarca sulista em luto. Ela se movia pelos bancos com uma graça trágica e frágil, enxugando os olhos secos e atentos com um lenço de renda. Eu a vi se aproximar do meu comandante, o coronel Miller. Ela pousou a mão delicadamente em seu braço, sua voz um sussurro doce e comovente que ecoou pela acústica da capela. Ela sempre colocou a carreira em primeiro lugar, coronel, murmurou, balançando a cabeça com uma tristeza profunda e performática. Eu implorei para que ela diminuísse o ritmo por causa dos bebês. Cada palavra era um projétil perfeitamente direcionado, projetado para destruir minha reputação. Para uma jovem esposa de militar sentada atrás de mim, sua abordagem era diferente, mais íntima, uma confidência de mulher para mulher. Depressão pós-parto é uma coisa tão assustadora, sussurrou Evelyn, com a voz carregada de preocupação fingida. Eu tentei ajudar, sabe? Me ofereci para ficar para cuidar das mamadas noturnas, mas ela simplesmente afastou todo mundo. Ela estava plantando sementes de dúvida na própria comunidade que era meu alicerce. Ela estava me pintando como um soldado frio e obcecado pela carreira, uma mãe instável que cede à pressão. Ela estava reescrevendo a história em tempo real, e eu era apenas uma estátua de uniforme, forçada a vê-la fazer isso. Fiquei ali, paralisada, enquanto minha honra, a única coisa que um soldado tem e que nunca pode ser tomada, apenas entregue, estava sendo sistematicamente desmantelada. Então chegou o momento que solidificou meu isolamento. Um colega sargento, um paraquedista durão chamado Dias, que havia se aventurado em território mais hostil do que eu conseguia contar, aproximou-se e colocou uma mão firme e reconfortante em meu ombro. Foi um simples gesto de solidariedade,
uma mensagem silenciosa: eu te vejo. Estou com você. Senti uma pontada de calor, a primeira coisa que senti naquele dia. Mas vi Noah, com o canto do olho, recusar-se a sequer levantar a cabeça. Ele não olhou para Dias. Não me olhou. Ficou ali sentado, um homem vazio de terno. Evelyn também viu. Como um predador pressentindo uma fraqueza, ela estava ao lado dele num instante. Ela não olhou para mim. Pegou delicadamente o braço de Noah, seu toque suave e controlador. Vamos, querida, ela sussurrou, como se estivesse falando com uma criança. Vamos cumprimentar o Sr. Henderson do seu escritório. E assim, de repente, ele se levantou, obediente. Deixou-se levar, deixando-me completamente sozinha com a mão de Dias ainda no meu ombro. O calor desapareceu, substituído por um frio ártico que penetrou fundo em meus ossos. Foi naquele preciso e cristalino momento de abandono que a verdade finalmente rompeu em meu entorpecimento causado pelo choque. Eu não estava brigando com minha sogra. Eu estava em uma guerra, e meu marido não era meu aliado. Ele era território ocupado. A cerimônia continuou monótona. Pessoas entravam e saíam, com os rostos tomados por uma expressão confusa de pena e, agora, graças a Evelyn, desconfiança. Finalmente, a guarda de honra deu início à cerimônia de dobramento da bandeira, 13 dobras precisas e simbólicas. O estalo agudo do tecido ecoou na capela silenciosa. O coronel me apresentou o triângulo de estrelas e listras perfeitamente dobrado. Em nome do presidente dos Estados Unidos e de uma nação agradecida, disse ele, com a voz carregada de emoção. Aceitei, com as mãos firmes e o rosto uma máscara de disciplina militar. Era um ritual que eu entendia. Era ordem em meio ao caos. Mas, quando a cerimônia terminou, quando senti que poderia me desintegrar completamente, uma leve pressão se instalou na minha mão. Olhei para baixo. Minha filha de 4 anos, Lily, que estivera sobrenaturalmente quieta o tempo todo, olhava para mim. Seus dedinhos apertaram os meus. Em seus olhos azuis, grandes e claros, não havia confusão, nem medo. Havia apenas uma certeza feroz e inabalável. Foi um gesto simples e infantil, mas enviou uma descarga elétrica pelos meus membros congelados. Era uma promessa silenciosa, uma mensagem codificada na escuridão: a verdade ainda está aqui, mamãe. Eu a tenho. Diante de todas as mentiras, sussurros e da traição devastadora, agarrei-me àquela verdade única e inegável: o amor pela minha filha. Enquanto segurava sua mão, o aroma enjoativo dos lírios funerários na capela de repente pareceu mudar, adoçar, se intensificar e se transformar em algo diferente. A imagem do rosto perfeitamente composto e pesaroso de Evelyn se turvou e se dissolveu, substituída por outra lembrança, outro rosto, outro sorriso do que parecia ter acontecido há uma vida inteira. Um sorriso acolhedor, tão doce, tão perfeito e tão falso. Aquele sorriso, o que vi na capela, estendia-se pelo rosto de Evelyn como uma máscara de pesar. Não era a primeira vez que o via. Anos atrás, aquele mesmo sorriso me prometera tudo o que eu sempre quis, um mundo distante do silêncio estéril da funerária. Me prometera uma família. Antes de Noah, minha vida era uma série de endereços temporários, um conjunto de quartos na casa de outras pessoas. Crescer no sistema de acolhimento familiar da Carolina do Norte ensina a ser autossuficiente. Ensina a ser forte, mas nunca ensina a sensação de pertencer. O exército me deu um propósito e um uniforme, uma espécie de irmandade, mas ainda era uma vida guardada numa mochila, sempre pronta para a próxima missão, para o próximo movimento. Então conheci Noah Richardson em um evento beneficente fora da base. Ele não era um soldado. Era um engenheiro civil que falava com uma paixão silenciosa sobre projetos e muros de sustentação, sobre construir coisas que deveriam durar. Ele falava sobre fundações, sobre estruturas que poderiam resistir a uma tempestade. Para uma mulher cuja vida inteira parecia transitória, suas palavras eram uma linguagem de permanência que eu queria desesperadamente aprender. O que realmente me cativou foram suas histórias sobre o lar. Ele descreveu uma família grande e barulhenta, com jantares de domingo em que frango assado enchia uma casa de gerações,
Falou de férias com primos lotando o quintal e uma mãe que era o centro do universo deles. Ele pintou um quadro, e eu, uma menina que fazia a maioria das refeições sob o zumbido de luzes fluorescentes em um orfanato, me apaixonei pela tela. Apaixonei-me pela ideia de fazer parte daquele cenário, de finalmente ter raízes tão profundas que jamais poderiam ser arrancadas. Não me apaixonei apenas pelo homem, mas apaixonei-me por todo o seu mundo. Minha primeira visita a esse mundo foi um passeio de carro até Aimon, o coração da antiga elite de Fayetteville. Casas imponentes de tijolos se erguiam sob carvalhos centenários cobertos de barba de velho, um bairro que sussurrava história. A casa de Evelyn Richardson era a mais imponente de todas. Ela me recebeu na porta, com um sorriso tão brilhante e impecável quanto as pérolas que usava. Tilly, estamos tão felizes em finalmente te conhecer, querida, disse ela, me puxando para um abraço com cheiro de Chanel número 5. Fiz um bolo inglês só para você. É a receita da minha mãe. Lá dentro, a casa era imaculada, com madeira escura e prata polida. O bolo inglês estava sobre a mesa, um anel dourado perfeito em uma bandeja de cristal, saído diretamente de uma revista. Por um momento, me deixei acreditar que aquela poderia ser a minha vida, este calor, esta elegância, este pertencimento. Então, enquanto ela servia o bolo, as verdadeiras boas-vindas começaram. Então, a 82ª Divisão Aerotransportada, disse ela, com a voz transbordando de doce admiração. Deve ser tão difícil. Todos aqueles saltos de aviões. Ela fez uma pausa, colocando uma fatia delicada no prato de Noah. Meu Noah, ele precisa de muitos cuidados. Ele sempre foi sensível. Uma esposa realmente deveria estar em casa, sabe, para cuidar da lareira. As palavras estavam envoltas no mais belo sotaque sulista, mas a mensagem contida era dura e amarga. Minha carreira não era uma conquista, era um obstáculo. Minha força não era um trunfo, era uma ameaça ao conforto do filho dela. O bolo amanteigado de repente sentiu gosto de cinza. Olhei para Noah, esperando que ele me defendesse. Ele apenas sorriu, enfiou um pedaço grande de bolo na boca e disse: Mamãe é a melhor confeiteira de Fayetteville. As bandeiras vermelhas estavam lá, tremulando à vista de todos, mas eu estava daltônico de esperança. Alguns meses depois do nosso noivado, a sutil campanha de colonização começou. Meu apartamento era um pequeno apartamento de 2 quartos perto da base. Não era grande coisa, mas era meu, cada pedaço conquistado, meu santuário. Cometi o erro de mostrá-lo para Evelyn. Uma semana depois, voltei de um exercício de campo de 3 dias, exausta e suja, e encontrei o carro dela na garagem. Entrei e encontrei Evelyn e Noah na minha cozinha, cercados de caixas. Minhas panelas estavam empilhadas, minha gaveta de utensílios vazia. Só estamos te ajudando a se organizar, querida, Evelyn disse animadamente, limpando as mãos em um avental que havia trazido. Ela apontou para as novas prateleiras na parede. Viu, um uso muito mais eficiente do espaço. Vai facilitar muito para você cozinhar para o Noah. Minha cozinha inteira tinha sido reorganizada. O sistema dela tinha substituído o meu. Senti uma onda de raiva, uma sensação de ter sido violada. Evelyn, comecei, tentando manter a voz calma, gostei do jeito que estava. Esta é a minha cozinha. Noah imediatamente interveio, passando o braço em volta do meu ombro, bancando o pacificador. Ei, calma, disse ele suavemente, com a voz tentando acalmar. Mamãe só estava tentando ajudar. Você está exagerando. Você está exagerando. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer golpe físico. Era a primeira vez que minha realidade era categoricamente negada pelo homem que eu amava. Meus sentimentos não eram válidos, eram um exagero. Meu espaço pessoal não era sagrado, estava sujeito à aprovação da mãe dele. Naquele momento, vendo-o ao lado dela, uma frente unida contra mim e minha própria casa, a primeira rachadura profunda apareceu na fundação que eu pensava que estávamos construindo. Minha garganta se apertou. Eu, um paraquedista treinado para impor respeito, tinha sido dispensado como uma criança histérica, e deixei isso acontecer.
Engoli minha raiva e não disse mais nada. Minha melhor amiga na unidade, Maria, percebeu perfeitamente. Estávamos limpando nossos rifles no depósito de armas alguns dias depois. Quando contei a ela o que aconteceu, ela parou, me olhou fixamente nos olhos, com uma expressão dura. Ela está te treinando, Taylor, disse ela, com a voz baixa e séria. Essa é uma tática clássica de guerra psicológica. Invadir e ocupar. Ela está te ensinando a se render sem lutar. Não ouse deixá-la vencer. Eu ri. Disse que ela estava sendo dramática demais, que não entendia as mães sulistas. Mas suas palavras me marcaram, um nozinho frio no estômago. Ignorei-os. Escolhi acreditar no sonho, nos jantares de domingo e nas fotos de família na parede. Acreditei que meu amor por No era forte o suficiente para construir uma ponte sobre qualquer água turbulenta. Eu era um tolo. Eu não estava construindo uma ponte. Eu estava marchando voluntariamente para uma guerra de guerrilha em um território hostil, sem treinamento, sem aliados e sem entender o inimigo. Ignorar o aviso de Maria foi o maior erro tático da minha vida. Entrei no meu casamento acreditando que seria um santuário, uma posição fortificada contra o mundo. Em vez disso, tornou-se um território sob constante cerco de baixa intensidade, e a força invasora usava o rosto sorridente da minha sogra. Minha vida entrou em um ritmo previsível e devastador. Eu saía para alguns dias de treinamento de campo, dormindo na terra, correndo quilômetros com a mochila cheia, sentindo-me competente no controle, e voltava para uma casa que havia sido sutilmente envelenizada. Cortinas floridas novas na sala de estar, o sofá em um ângulo diferente, uma foto emoldurada de Noah quando criança aparecendo de repente na lareira. Ela estava sempre lá quando eu voltava, com uma jarra de chá doce no balcão e um sorriso enganosamente caloroso no rosto. Só passei para ver se o Noah estava bem enquanto você estava fora, querida, ela dizia, sem nunca admitir que estava ocupando meu espaço, sempre se posicionando como uma ajudadora altruísta. A parte insidiosa era como Noah permitia isso. Ele me abraçava, beijava minha testa e dizia, é tão bom ter a mamãe aqui quando você está fora. Eu não me sinto sozinha. Ele a elogiava, mas era como se uma faca me cravasse no estômago. Cada vez que ele dizia isso, a mensagem implícita era clara: minha presença não era essencial. Minha ausência era um inconveniente facilmente preenchido pela mãe dele. Quando descobri que estava grávida de Lily, as incursões silenciosas de Evelyn se transformaram em uma invasão em larga escala. Um soldado não consegue criar um bebê sozinha, anunciou ela à família durante um daqueles jantares de domingo com os quais eu sonhava. Vou encontrar um lugar mais perto para ajudar. Não foi uma oferta, foi uma declaração de intenções, e ela o fez, mudando-se para um apartamento a apenas 10 minutos de distância. No dia em que trouxemos Lily do Centro Médico Militar Vumag, Evelyn já estava lá, esperando. Ela havia efetivamente assumido o comando da minha casa. E a partir daquele momento, ela começou uma campanha implacável para me despojar do meu papel de mãe. Ela criticava a maneira como eu amamentava. Tem certeza de que ela está mamando o suficiente? Ela parece irritadiça. Ela me observava enquanto eu trocava uma fralda. Você precisa ter mais cuidado com o umbigo dela, Tilly. Ela usava minha identidade de soldado, a coisa da qual eu me orgulhava, como uma arma contra mim. O jeito como você a acalma é tão rígido quanto treinar um recruta, dizia ela com uma risadinha condescendente. Ou, deixe-me, querida. Você está acostumada a dar ordens, não a ser gentil. O ponto de ruptura, o momento que ficou gravado na minha memória, aconteceu numa noite sufocante na Carolina do Norte. Lily tinha apenas algumas semanas de vida, sofria de cólicas e chorava inconsolavelmente. Eu a levava para passear, embalava e cantava para ela há horas. Eu estava exausta, com o uniforme do dia ainda em uso, o cabelo desgrenhado e o corpo dolorido. Mas ela era minha filha, e eu teria caminhado até os confins da terra por ela. Finalmente, seus gritos começaram a se transformar em lamúrias. Eu cantarolava uma canção de ninar, minha bochecha pressionada contra sua cabeça quente e macia, sentindo aquela conexão primitiva, aquele amor feroz e avassalador.
De repente, a porta do meu quarto se abriu. Evelyn estava lá, com as mãos na cintura, o rosto uma máscara de desaprovação. Você não sabe ser mãe, disse ela, com a voz fria e ríspida. Antes que eu pudesse processar as palavras, ela se aproximou, arrancou Lily dos meus braços e a embalou com maestria. Deixe-me, ordenou. Vá descansar. Meus braços estavam vazios, frios. Olhei para além dela, meus olhos suplicantes para meu marido, que estava parado bem atrás dela na porta. Eu esperava que ele interviesse, me defendesse, dissesse à mãe dele que ela havia cruzado uma linha que jamais deveria ser cruzada. E Noah, ele apenas assentiu. Se você já teve uma sogra, ou até mesmo a sua própria mãe, que te menosprezou e disse que você está fazendo algo errado com o seu próprio filho, apoie-me com um like e comente com um simples eu entendo abaixo. Você não tem ideia do quanto significa não se sentir sozinho. Seu controle se estendia à única coisa que supostamente deveria trazer conforto: comida. Evelyn era mestre na culinária sulista e empunhava sua frigideira de ferro fundido como uma arma. Quando eu lutava para perder os quilos da gravidez, minha cozinha se enchia com os cheiros irresistíveis do seu frango frito, biscoitos de buttermilk e macarrão com queijo cremoso, todos os pratos favoritos do Noah. Você precisa comer bastante, querida, ela me dizia, enchendo meu prato. Você está magra demais para ter leite de qualidade para o bebê. Era uma ordem disfarçada de cuidado. Mas aí eu a ouvia conversando com o Noah no outro cômodo, sua voz um sussurro conspiratório. Ela está se deixando levar, não é? Deve ser o estresse do trabalho. Ela havia arquitetado um cenário perfeito sem saída. Se eu não comesse a comida dela, eu era uma péssima mãe, negligenciando a nutrição da minha filha. Se eu comesse, eu era uma desleixada que não se importava mais com a aparência. Cada refeição se tornava um teste, mais uma oportunidade para eu fracassar. O último fio da minha esperança se rompeu numa noite, após uma semana particularmente extenuante. Lily estava dormindo. Evelyn finalmente tinha ido para casa. A casa estava silenciosa. Encontrei Noah na sala, lendo um livro. A barreira da minha exaustão e raiva reprimida finalmente se rompeu. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu afundava no chão diante dele. Não aguento mais isso, Noah, engasguei, as palavras ásperas e desesperadas. Não aguento. Sua mãe está tirando tudo de mim. Ela está tirando a nossa filha. Ele largou o livro e se ajoelhou na minha frente, me puxando para um abraço. Por um breve segundo, senti uma onda de esperança. Ele me abraçou, acariciou meus cabelos, mas então falou, e suas palavras extinguiram essa esperança para sempre. Você só está cansada, querida, disse ele, com a voz calma e condescendente. Você sabe como o seu trabalho é estressante. Você não está acostumada a pedir ajuda. A mamãe só está tentando carregar um pouco do fardo para você. Sinceramente, Tilly, você deveria ser grata a ela. Grata. Ele queria que eu fosse grata. Naquele momento, olhando nos olhos do homem a quem eu havia prometido minha vida, finalmente entendi. Eu não tinha marido. O filho mais velho da minha sogra morava na minha casa. E na guerra deles, eu era inimiga. Como continuar uma guerra quando seu único aliado já se rendeu? Durante meses depois daquela noite, operei em uma espécie de piloto automático entorpecido. Cumpri minhas obrigações na base. Cuidei de Lily. Coexisti com um homem que compartilhava minha cama, mas não minha realidade. Uma trégua frágil e amarga se instalou em nosso lar. Então descobri que estava grávida de gêmeos. Por um único e fugaz momento, a notícia pareceu um milagre, uma chance de recomeçar, um motivo para Noah finalmente se apresentar e se tornar um verdadeiro parceiro, um pai que protegeria sua nova família. Era uma esperança tola e desesperada. Quando contamos a Evelyn, seu rosto não era de alegria. Observei seus olhos, treinados como um soldado para ler microexpressões, e vi algo completamente diferente, o brilho frio e calculista de um estrategista que acabará de receber a oportunidade perfeita. Meu Deus, ela ofegou, apertando a mão de Noah dramaticamente.
Gêmeos. Tilly, coitada. Um soldado não consegue cuidar de 2 recém-nascidos e uma criança pequena. Vou me mudar. Não era uma pergunta. Noah não olhou para mim. Ele não perguntou o que eu queria. Apenas se virou para mim, com o rosto numa mistura de alívio e determinação, e deu o veredito. É o melhor para todos nós, disse ele. As paredes que eu sentia se fechando antes agora pareciam se solidificar em uma cela de prisão. Eu não era mais apenas um soldado em território hostil. Eu era um prisioneiro de guerra em minha própria casa. Ita e Elijah nasceram 6 semanas prematuros, pequenos e frágeis, com a pele quase translúcida. Eles eram lutadores, disseram os médicos, mas precisavam de um descanso tranquilo. Evelyn usou a fragilidade deles para assumir o controle total. Ela assumiu a alimentação noturna. Você precisa descansar e se recuperar, Tilly, insistia, me expulsando do berçário. O corpo de um soldado precisa se curar direito. Mas meu corpo de soldado e a intuição da minha mãe sabiam que algo estava errado. Um alarme profundo e primitivo soava incessantemente em minhas entranhas. Os meninos não estavam apenas descansando. Estavam estranhamente imóveis. Dormiam com uma letargia assustadora, um silêncio profundo que parecia menos paz e mais ausência. Raramente choravam por comida. Seus corpinhos estavam flácidos e não estavam ganhando peso. Eu sabia, com a certeza de um paraquedista verificando sua linha estática, que isso não era normal. Tentei contar ao Noah. Certa noite, encurralei-o na cozinha, minha voz um sussurro baixo e urgente. Eles estão dormindo demais, Noah. Não está certo. Ele não me olhava nos olhos. Apenas continuou mexendo o café, dando de ombros. Eles são prematuros, Tilly. Prematuros dormem muito. Você só está sendo uma mãe ansiosa demais. Ele descartou minhas preocupações da mesma forma que descartou todo o resto, meu treinamento, meus instintos, minha realidade. Nada disso importava. A verdade horripilante veio da única pessoa cujo mundo ainda era simples o suficiente para ser honesto. Uma tarde, eu estava sentado no chão com Lily, lendo A Lagarta Muito Faminta. Chegamos à página com toda a comida que a lagarta come no sábado. Lily apontou um dedo gordinho para a ilustração do açucareiro. A vovó tem açúcar de confeiteiro assim, mamãe, disse ela, com naturalidade. Meu sangue gelou. Obriguei-me a manter a voz leve, brincalhona. Ah, é? O que a vovó faz com o açúcar de confeiteiro, querida? Perguntei, com o coração martelando nas costelas. Lily olhou para mim, seus grandes olhos azuis arregalados inocentes. Ela coloca no leite do Ita e do Elijah, disse ela. Ela diz que é o pó de anjo especial dela. Ela diz que os ajuda a dormir como anjinhos para não incomodarem o papai. Pó de anjo. Essas 2 palavras destruíram meu mundo. Cada célula do meu corpo entrou em alerta máximo. Peguei Lily no colo, com movimentos bruscos, e marchei para a sala de estar, onde Evelyn tricotava e Noah lia o jornal. A tranquilidade doméstica da cena era grotesca. O que você anda colocando nas mamadeiras deles? Perguntei, com a voz trêmula de uma raiva tão profunda que parecia que ia me partir em 2. A performance de Evelyn foi instantânea e impecável. Seus olhos se encheram de lágrimas, sua mão voou para o peito como se eu a tivesse atingido fisicamente. Meu Deus, Tilly, do que você está falando? Ela gritou, com a voz trêmula. Ela se virou para Noah, seu rosto um retrato perfeito de uma vítima ferida. Noah, você está ouvindo? A coitada está tendo delírios. É o estresse pós-parto. Levantei Lily. Nossa filha acabou de me contar. Ela me disse que você anda colocando seus comprimidos para dormir no leite deles. Noah olhou fixamente, não para a mãe, mas para mim. E em seus olhos, não vi nenhuma preocupação com nossos filhos. Vi apenas pena e medo, medo de mim. Ele se levantou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem e imprevisível. Tilly, disse ele, com a voz carregada da mesma calma condescendente que me destruíra antes.
Você precisa sacrificar a Lily. Você não está bem. Precisa consultar um médico. Ele me chamou de louca. No exato momento em que eu tentava salvar a vida dos nossos filhos das mãos da própria mãe dele, ele ficou parado ali e me chamou de louca. Foi isso. Foi o momento em que cada resquício de esperança que eu tinha por nós, por nossa família, se desintegrou em nada. Foi a traição suprema e imperdoável. Minha mente gritou, o rugido silencioso e primitivo de uma mãe observando seus filhotes serem arrastados. Mas, por fora, eu simplesmente congelei. Naquela noite, Evelyn insistiu em levar os meninos novamente. Eles precisam de um ambiente calmo, disse ela, olhando incisivamente para mim. Noah concordou. Ele a ajudou. Carregou os berços deles para o quarto de hóspedes onde ela estava hospedada. Beijou-os na testa e fechou a porta, me deixando do lado de fora. Deixou-os com ela. Fiquei sentada na nossa cama a noite toda, completamente vestida, olhando fixamente para a porta fechada do quarto do bebê do outro lado do corredor. Não me mexi. Apenas ouvi o silêncio, um silêncio que se tornava mais pesado e absoluto a cada hora que passava. Na manhã seguinte, eles não acordaram mais. O silêncio na capela do Forte da Liberdade era algo físico, um peso que pressionava meus ombros, mais pesado do que qualquer mochila. Eu era uma estátua novamente em meu uniforme azul. Mas, desta vez, o entorpecimento era diferente. Não era o choque oco do capítulo 1. Era o vácuo denso e frio deixado por um buraco negro que havia consumido meu mundo inteiro. Os 2 pequenos caixões brancos estavam de volta ao mesmo lugar. Mas hoje, eles representavam não apenas uma tragédia, mas um crime, o meu crime, segundo os sussurros que agora me seguiam por toda parte. Evelyn, a arquiteta da minha ruína, preparava-se para sua última apresentação. Ela subiu ao púlpito, uma avó em luto, em seu melhor vestido preto, segurando um lenço de renda. Os holofotes estavam sobre ela, e ela desempenhou seu papel com precisão magistral. Começou compartilhando memórias melosas de Ita e Elijah, memórias que ela mesma inventara, retratando-se como a matriarca amorosa e de coração partido. Então, o veneno começou a vazar. Seus olhos cheios de lágrimas percorreram a multidão de soldados uniformizados e suas famílias antes de pousar em mim, com uma expressão de profunda e teatral piedade. Não podemos fingir que entendemos a vontade de Deus, disse ela, com a voz embargada de uma beleza. Mas às vezes acredito que Ele leva seus anjos mais frágeis para casa para lhes conceder paz. Ela fez uma pausa, deixando a implicação pairar no ar. Paz de uma vida que poderia ter sido cheia de muita pressão, muita instabilidade. Uma onda de murmúrios percorreu a capela. Eu podia sentir a mudança. Os olhares de compaixão que me eram lançados agora se transformavam em suspeita. A pena estava sendo substituída pelo julgamento. Evelyn estava no auge de seu poder, pisando em solo sagrado, usando Deus como testemunha de suas mentiras. Ela estava vencendo. E naquele momento, algo se moveu ao meu lado. Uma pequena e cálida pressão deixou minha mão. Olhei para baixo. Lily a havia soltado. Ela não estava correndo. Ela estava andando. Seus sapatinhos pretos de verniz não faziam barulho no grosso carpete bordô enquanto ela se movia com uma determinação que desafiava seus 4 anos de idade. Ela passou por Noah, que nem percebeu, com o rosto enterrado nas mãos. Passou pelo banco da frente, direto para a lateral do púlpito onde estava o capelão do exército. A capela inteira ficou em silêncio, observando a menininha de vestido preto. Ela puxou delicadamente a manga do uniforme do capelão. Ele, um homem gentil com o rosto envelhecido, olhou para baixo, assustado, e então se ajoelhou ao lado dela, com a expressão se suavizando. Ele se inclinou, pensando que ela queria sussurrar algo, mas Lily não sussurrou. Ela olhou para além dele, para o pequeno microfone preto no púlpito, o mesmo que sua avó acabará de usar para condenar sua mãe. Com uma clareza que cortava o silêncio sufocante, a voz de sua filha soou, pura e verdadeira, e completamente devastadora. A vovó colocou o pó branco no leite do bebê. 9 palavras.
Elas não explodiram. Simplesmente pairaram no ar, cristalinas e agudas, cada sílaba um caco de vidro. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O próprio tempo pareceu parar, congelado pelo terrível e simples poder da verdade. A cabeça de Noah se ergueu de repente, seu rosto uma tela de descrença atordoada. Ele encarou a filha e, em seguida, virou a cabeça bruscamente para olhar para a mãe. O rosto de Evelyn, que segundos antes era uma obra-prima de luto fingido, se despedaçou. A máscara se desintegrou, revelando o pânico cru e feio que a escondia. Sua boca se abriu e fechou como a de um peixe, sem emitir nenhum som. O quê? O que ela está dizendo? Gaguejou ela finalmente, com a voz um guincho estridente. Ela é só uma criança. Está em choque. Não sabe o que está dizendo. Mas era tarde demais. A mentira havia sido quebrada. Do outro lado do corredor, meu comandante, o Coronel Miller, um homem que passará 30 anos interpretando pessoas em situações de vida ou morte, levantou-se. Não gritou. Não se apressou. Simplesmente permaneceu parado, com os olhos frios e duros como aço, fixos em Evelyn. Acenou brevemente e bruscamente para os 2 policiais militares, os PMs, que guardavam as portas da capela. O feitiço se quebrou. Pela primeira vez desde a morte dos meus filhos, os olhos que se voltaram para mim não estavam cheios de suspeita ou pena. Estavam repletos de uma compreensão crescente e horrorizada. Naquele instante, cercado pelos meus irmãos e irmãs de armas, eu não estava mais sozinho. Eu era um soldado, e minha unidade finalmente enxergava o inimigo. Se você já esperou por um momento de justiça, aquele momento único em que a verdade finalmente corta as mentiras, mostre seu apoio curtindo e comentando a palavra justiça abaixo. Deixe que eles ouçam. Os 2 deputados começaram a caminhar pelo corredor central, com passos medidos, profissionais e imparáveis. Evelyn os viu chegando e sua compostura se dissipou completamente. Não, gritou ela, com a voz ficando selvagem e feia. Foi um acidente. Eu não quis. Noah, diga a eles. Diga a eles que eu não quis. Noah estava paralisado, uma estátua de pedra, o rosto transtornado pelo horror de um homem cujo mundo inteiro acabará de ser provado uma mentira. Ele apenas observou, congelado, enquanto sua mãe, a mulher que ele havia defendido em detrimento de sua esposa e de seus filhos, era abordada pela lei. Ele voltou a olhar para mim, com os olhos arregalados de uma agonia desesperada e crescente. Foi um apelo silencioso por perdão, por compreensão, por um caminho de volta. Mas eu não olhei para ele. Meus olhos, todo o meu ser, estavam focados em apenas uma pessoa. Levantei-me do meu assento, passando pelo caos como se fosse uma tempestade distante. Ajoelhei-me no carpete em frente à minha filha, minha menininha corajosa, pequena e feroz. Ela olhou para mim, com a expressão inabalável, e em seus olhos vi o reflexo da minha própria força, uma força que eu pensava ter perdido. Envolvi seu corpo pequeno e quente com meus braços, puxando-a com força contra o meu peito. E ali, em meio aos destroços da minha vida, segurando a única coisa pura e verdadeira que me restava, finalmente me permiti chorar. As lágrimas que derramei na capela, segurando minha filha, foram as últimas que me permiti. O caos emocional da prisão de Evelyn foi imediatamente substituído pela fria e eficiente máquina da justiça militar. Minha dor foi guardada, trancada num baú no fundo da minha mente. Meu treinamento assumiu o controle. Eu não era mais apenas uma mãe. Era a principal testemunha em uma investigação de assassinato. Os dias que se seguiram foram um borrão de salas oficiais estéreis. Minha casa não era mais minha. Era uma cena de crime, isolada com fita amarela, meticulosamente processada por investigadores da Divisão de Investigação Criminal do Exército, da Divisão de Investigação Criminal, CID, e da Polícia de Fayetteville. Eles se moviam com um propósito silencioso e metódico que eu entendia e respeitava. Tratavam minha casa com uma reverência sombria, um lugar onde um crime havia sido cometido, mas também onde uma família havia sido destruída. Falavam comigo não como uma vítima frágil, mas como um colega de profissão,
o sargento Taylor, cujas observações eram informações cruciais. As evidências se acumularam com uma força esmagadora e inegável. No quarto de hóspedes de Evelyn, escondido em uma bolsa de maquiagem de grife, encontraram um frasco quase vazio de comprimidos para dormir. Os laudos toxicológicos da autópsia chegaram, confirmando o que eu já sabia, no fundo da minha alma. Ethan e Elijah tinham concentrações fatais de zolpidem em seus organismos. O prego no caixão dela veio de uma fonte improvável, a própria paranoia de Noah. Meses antes, ele havia instalado uma pequena câmera de segurança na sala de estar, disfarçada de detector de fumaça, supostamente para vigiar as crianças. Evelyn, em sua arrogância, havia esquecido ou não sabia que ela estava lá. A unidade de crimes cibernéticos da CID recuperou as imagens apagadas da nuvem. O vídeo era granulado, gravado no verde fantasmagórico da visão noturna, mas era o suficiente. Mostrava uma figura sombria, da altura e do porte de Evelyn, entrando sorrateiramente na cozinha em 2 noites diferentes, abrindo a geladeira e demorando um pouco mais do que o necessário para preparar as mamadeiras. A caixa era hermética. Noah, por sua vez, implodiu completamente. Despojado da influência da mãe e forçado a encarar a dura e cruel realidade de sua própria cumplicidade, ele se desfez. O detetive-chefe, um homem com aparência cansada do departamento de polícia de Fayetteville, me disse que Noah não apenas chorou durante o interrogatório. Ele se tornou incoerente, oscilando entre negação, raiva da mãe e um profundo ódio de si mesmo. Ele ficava repetindo: "Eu deveria ter escutado", contou o detetive, balançando a cabeça, sem parar. "Eu deveria ter escutado minha esposa. Ele entende seu papel nisso. Eu admito." Uma semana depois do funeral, ele veio ao pequeno apartamento na base que o exército havia reservado para mim e Lily. Parecia um fantasma, com os olhos fundos e as roupas amarrotadas. Ele não disse nada. Apenas caiu de joelhos na minha frente, no carpete genérico do governo. "Tilly, me desculpe", sussurrou, as palavras entrecortadas pelas lágrimas. "Por favor, me perdoe. Eu não sabia. Eu jamais teria perdoado." Olhei para o homem que um dia amei, o homem cuja promessa de estabilidade fora um canto de sereia. Não senti nada, nem raiva, nem pena, apenas um vazio vasto e frio. A parte de mim que o amava morrera com nossos filhos. "Meu perdão não pode trazer Ethan e Elijah de volta, Noah", eu disse, com a voz tão monótona e dura quanto terra batida. Não a levantei. Não precisava. "Levante-se." Sua fraqueza matou meus filhos com a mesma certeza que as mãos dela. Aquela foi a última vez que falei com ele como sua esposa. O julgamento no tribunal do condado de Cumberland foi uma formalidade sombria. O advogado caro de Evelyn tentou retratá-la como uma avó confusa e amorosa que cometera um erro trágico com a dosagem, alegando que só queria ajudar os bebês a dormirem melhor. Mas a promotora, uma mulher perspicaz e de voz inabalável, não recorreu a dramas. Ela simplesmente expôs as evidências, tijolo por tijolo, construindo uma prisão inescapável de fatos em torno de Evelyn. Apresentou os laudos toxicológicos como certezas clínicas. Exibiu as imagens granuladas de segurança em uma tela grande para o júri, e a figura verde fantasmagórica de Evelyn se tornou um espectro de malícia calculada. Concluiu com o depoimento condenatório do terapeuta infantil de Lily, que lhe contou a história do pó de anjo. Quando o presidente do júri se levantou para ler o veredito, o tribunal ficou em silêncio. Sentei-me na primeira fila, ladeado pelo coronel Miller e minha amiga Maria. Eles não eram apenas meus camaradas, eram minha guarda de honra, uma muralha silenciosa e uniformizada que me protegia dos olhares e sussurros. "Sob a acusação de 2 homicídios em primeiro grau", disse o chefe, com a voz firme, "nós, o júri, consideramos a ré, Evelyn Richardson, culpada." Um soluço estrangulado irrompeu de Evelyn enquanto ela desabava na cadeira. Uma onda de alívio e murmúrios silenciosos tomou conta do tribunal. Mas eu não senti alegria, nem triunfo. Quando o juiz proferiu a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, eu só sentia o peso imenso e esmagador do que havia sido perdido. A justiça havia sido feita, mas meus filhos ainda estavam mortos.
A Vitória era vazia, uma cratera onde antes havia uma família. Na semana seguinte, entrei no escritório do JAG de plantão. O corpo do juiz advogado-geral é o braço jurídico do Exército, prestando assessoria jurídica gratuita aos soldados. Um capitão perspicaz e objetivo, com olhos cansados, mas gentis, ouviu minha história. Não chorei. Apresentei os fatos como um briefing de missão, conciso e cronológico. Ele não interrompeu, apenas assentiu, seu respeito pela minha compostura evidente. Minhas exigências eram simples. Pedi o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. Não pedi pensão alimentícia. Não briguei por bens. Eu queria apenas duas coisas: a custódia legal e física única e absoluta de Lily e que a casa, aquele monumento aos meus sonhos desfeitos, fosse vendida imediatamente. O dinheiro poderia ser dividido como o tribunal quisesse. Eu nunca mais queria pôr os pés ali. Quando o capitão colocou os papéis do divórcio na minha frente, minha mão estava firme. A caneta parecia pesada, não de hesitação, mas da finalidade de uma vida para a qual eu agora estava fechando a porta. Ao assinar meu nome, Tilly Taylor, na linha pontilhada, eu não estava apenas encerrando um casamento. Eu estava formalmente reconhecendo uma verdade dolorosa: a família que eu tanto desejava, aquela pela qual eu havia comprometido meus próprios instintos para proteger, nunca existiu. Era uma miragem tóxica. E com um último e decisivo toque de caneta, eu estava indo embora. O golpe de caneta que assinou meu casamento foi uma separação silenciosa e legal. Os dias que se seguiram foram a manifestação física desse ato, um exorcismo barulhento e confuso de uma vida que não era mais minha. Eu estava no meio da sala de estar da casa do Zaimon, cercada por um mar de caixas de papelão e fita adesiva. Cada objeto que eu tocava era um fantasma, uma lembrança que eu tinha que decidir se guardava ou bania. Não era apenas uma mudança, era um ritual de resgate da minha própria alma. Comecei com as coisas dela. A poltrona macia e estofada em que ela sempre se sentava, aquela que ela dizia ser mais confortável para as costas, foi a primeira a ir embora. Eu não a vendi. Arrastei-a para a calçada com uma placa de grátis colada nela, um baque satisfatório ecoando sua finalidade. As cortinas floridas e espalhafatosas que ela insistira que iluminariam o lugar foram arrancadas dos varões, e o som do tecido rasgando soou como um pequeno grito de libertação. Coloquei-as num saco de lixo preto. Cada item que ela trouxera para aquela casa, cada vestígio sutil de sua ocupação, foi sistematicamente eliminado. Então cheguei ao álbum de casamento. Estava sobre a mesa de centro, um pesado livro de mentiras, encadernado em couro. Abri-o, com as mãos firmes. Lá estávamos nós, eu, jovem e ingênua, cega pela esperança desesperada de uma família, Noah, sorrindo, já uma sombra do homem que poderia ter sido. Não chorei. Senti um distanciamento profundo e cirúrgico. Retirei cuidadosamente todas as fotos que continham apenas eu ou eu com Lily. Então, sem hesitar, peguei o livro grosso e pesado com todas as memórias brilhantes restantes de Noah e Evelyn e o joguei em uma caixa de papelão cheia de lixo. Eu estava retomando o controle da minha própria história, editando os personagens que tentaram destruir o protagonista. O teste final desse controle veio algumas semanas depois, pouco antes da audiência de apelação de Evelyn ser marcada. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e meu estômago se contraiu. Era Noah. Ele parecia 10 anos mais velho, com o rosto magro e os olhos suplicantes. Abri a porta só uma fresta. Tilly, por favor, começou ele, com a voz rouca. Preciso que você escreva uma carta ao juiz sobre o recurso da minha mãe, só para dizer que ela não estava em seu perfeito juízo, que era apenas uma velha doente que precisava de ajuda. Olhei para ele, olhei de verdade, e vi toda a extensão patética da sua fraqueza. Mesmo depois de tudo, depois que a verdade foi revelada em um tribunal, ele ainda tentava encontrar uma maneira de retratar a mãe como vítima. Minha voz, quando soou, era desprovida de qualquer emoção. Era tão calma e inabalável quanto a ordem de um sargento instrutor. Ela não é louca, Noah. Ela é má, e sua cegueira, sua necessidade desesperada de acreditar que ela era uma santa, é o que deu poder a essa maldade.
Nunca mais venha me procurar por ela. Não esperei por uma resposta. Fechei a porta com firmeza na cara dele, e o clique da tranca se fechando serviu como ponto final e definitivo em nossa história compartilhada. Foi um ato de separação doloroso e brutal. Mas, ao me encostar na porta, não senti triunfo, mas o alívio silencioso e doloroso de uma ferida sendo cauterizada. Nas semanas solitárias que se seguiram, o silêncio do novo apartamento, menor, tornou-se ensurdecedor. A adrenalina do julgamento se esvaiu, substituída por uma exaustão persistente. Foi então que Maria, minha amiga da unidade, interveio. Você não consegue fazer isso sozinha, Taylor, disse ela, em um tom que não deixava espaço para discussão. Ela me contou sobre um grupo de apoio. É para mães Gold Star, explicou gentilmente. Meu coração se apertou. Eu não sou um deles, disse baixinho. Meus filhos não morreram em combate. Maria me olhou, com os olhos cheios de uma compreensão feroz. Você estava em uma guerra, Tilly, e perdeu seus filhos na linha de fogo. Você pertence a esse lugar. Eu fui. A reunião foi em uma sala silenciosa no centro comunitário do posto. Sentei-me em círculo com algumas mulheres cujos rostos expressavam uma tristeza profunda e familiar. Eram mães de soldados perdidos no Iraque, no Afeganistão ou em acidentes de treinamento. Não disseram banalidades nem fizeram perguntas invasivas. Uma mulher simplesmente me entregou uma caneca fumegante de café. Outra, vendo minhas mãos tremerem, apenas assentiu. Eles conversaram, compartilhando histórias não de morte, mas de vida, das piadas horríveis dos filhos, de suas comidas favoritas, da maneira como costumavam deixar suas botas tamanho 44 no meio do corredor. Pela primeira vez desde a tragédia, eu não era Sargento Taylor, a forte. Eu não era a vítima das manchetes. Eu era apenas uma mãe que havia perdido seus filhos, sentada com outras mães que entendiam aquela amputação única e permanente da alma. Na presença silenciosa e poderosa delas, finalmente me foi permitido ser fraca. Eu havia encontrado a família que escolhi. Naquela noite, comecei a ler um livro que uma das mães havia mencionado, o de Brené Brown. Ousando muito li sobre como vulnerabilidade não é fraqueza e como estabelecer limites é o ato mais corajoso de amor próprio. As palavras ressoaram profundamente em mim, dando nome e estrutura à batalha que eu travava. Mais tarde, enquanto eu colocava Lily na cama, seu rostinho sério sob a luz suave da luz noturna, ela fez a pergunta que eu temia. Mamãe, nunca mais vamos ver a vovó Evelyn? Respirei fundo, as palavras do livro ecoando em minha mente. Afastei seus cabelos da testa, com a voz suave, porém firme. É isso mesmo, querida. Não estamos. Por quê? Ela perguntou. Porque, eu disse, escolhendo as palavras com cuidado, algumas pessoas, até mesmo pessoas da nossa família, não são seguras para nós. Elas nos machucam. E meu trabalho mais importante do que ser um soldado, é manter você segura. Inclinei-me e beijei sua testa. Eu prometo que, de agora em diante, sempre a manterei segura. Aquela promessa não era só para ela. Era um voto que eu estava fazendo a mim mesmo. Era o som de um novo limite sendo traçado, não com raiva, mas com amor. Era o primeiro dia da minha própria reconstrução. Uma promessa a um filho é uma linha defensiva, uma fronteira traçada na areia para manter os monstros afastados. Mas nos meses tranquilos que se seguiram, enquanto Lily e eu nos acomodávamos em nossa nova vida, menor e mais segura, comecei a entender que a defesa não era suficiente. Para realmente honrar meus filhos, para dar às suas curtas vidas um significado que transcendesse a tragédia, eu não podia simplesmente manter a linha. Eu precisava partir para o ataque. A questão era, como? Após o turbilhão da investigação e do julgamento, fiquei em um silêncio silencioso e enervante. Tive que enfrentar uma encruzilhada que me aterrorizou mais do que qualquer salto de combate. O que viria a seguir para o Sargento Taylor? Deveria deixar o exército, aceitar os benefícios que havia conquistado e desaparecer em uma vida civil tranquila com Lily? Ou deveria permanecer no único mundo que eu realmente conhecia? Certa manhã, eu estava em frente ao espelho,
vestindo meu uniforme para o dia. Olhei para as condecorações no meu peito, as fitas e distintivos que havia conquistado com suor e perseverança. E então meus olhos pousaram no meu distintivo de paraquedista, as asas de salto prateadas que outrora haviam sido o símbolo máximo do meu orgulho e identidade. Agora pareciam vazias, quase sem sentido. O exército me ensinou a lutar contra inimigos em solo estrangeiro, a ser resiliente e a liderar. Mas suas estruturas e sistemas não me protegeram do inimigo dentro da minha própria casa. Eu sentia uma sensação avassaladora de vazio, um soldado sem uma missão clara. O sentimento persistiu até que fui convocado para uma reunião pública da divisão no teatro principal do posto. Sentei-me no fundo, esperando mais um briefing seco sobre prontidão e regulamentos. Mas o general comandante da divisão, um general de 2 estrelas com reputação de ser um pensador, não apenas um lutador, subiu ao pódio. Ele não falou sobre guerra. Ele falou sobre serviço. Cada soldado nesta sala tem uma missão principal, disse ele, sua voz ressoando pelo auditório. Mas seu maior propósito pode estar além disso. O exército não é apenas uma instituição. É uma comunidade. E uma comunidade é tão forte quanto os seus membros mais vulneráveis. Ele examinou os rostos na multidão. Peço que vocês olhem para suas experiências, todas elas. Olhem para seu treinamento, suas missões e, sim, olhem para suas cicatrizes. Usem essas cicatrizes. Transformem-nas em sua expertise. Usem-nas para tornar este exército mais forte, mais seguro e mais humano para o soldado ao seu lado. Suas palavras não apenas me tocaram, foram um raio que abalou todo o meu ser. Foi uma ordem direta do universo. Minhas cicatrizes não eram motivo de vergonha ou sinal de fracasso. Eram minhas qualificações. Eu não precisava deixar o exército para encontrar um novo propósito. Eu poderia lutar um novo tipo de guerra ali mesmo. Naquela noite, meu apartamento estava iluminado pelo brilho azul da tela do meu laptop. Não naveguei pelas redes sociais nem assisti TV, pesquisei. Meus dedos voavam pelo teclado, digitando termos de busca com um renovado senso de urgência: Corpo de Engenheiros do Exército, alistamento em programas de oficiais, direito de família militar, políticas de proteção à criança. Caí em uma toca de coelho de artigos, regulamentos e relatos pessoais de advogados militares. Uma chama, que eu pensava estar extinta para sempre, começou a arder lentamente, depois a pegar fogo, e então a arder intensamente dentro de mim. Eu poderia ser a pessoa de que tanto precisava. Eu poderia ser aquela que ouvia os medos de um soldado e não os descartava como uma reação exagerada. Eu poderia ser aquela que entendia as pressões únicas da vida militar e como elas poderiam ser exploradas por agressores. Eu poderia ser uma advogada, uma protetora, uma voz para as vítimas silenciosas, presas em guerras domésticas, atrás das portas fechadas das casas da base. Minha dor não era mais um fardo. Ela havia se transformado em minha arma mais afiada, minha credencial mais valiosa. Na manhã seguinte, entrei na sede da minha companhia, com as costas eretas e os passos firmes. Solicitei uma reunião formal com meu comandante, o Coronel Miller. Ele me recebeu imediatamente em seu escritório. Não divaguei nem demonstrei emoção. Fiquei em pé, em posição de descanso, e expus meu plano como se estivesse instruindo uma missão. Senhor, já decidi qual será minha próxima carreira, comecei. Pretendo concluir meu bacharelado. Depois disso, vou me candidatar à Faculdade de Direito por meio do Programa de Educação Jurídica financiada pelo Exército. Meu objetivo é obter uma comissão e servir no Corpo de Juízes Advogados Gerais, especializando-me em defesa da família e das vítimas. O Coronel Miller, o homem que me viu no meu pior momento, ouviu sem interrupção. Recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos, sem tirar os olhos dos meus. Ele tinha visto minha história se desenrolar, desde os sussurros na capela até o veredito no tribunal. Quando terminei, uma expressão lenta e profunda de profundo respeito se instalou em seu rosto. Sargento Taylor, disse ele, com a voz carregada de uma seriedade sincera que eu raramente ouvirá, algumas pessoas ingressam no corpo de JAG porque é uma boa carreira. Você se inscreve porque é uma vocação.
Ele se levantou e estendeu a mão. O exército teria sorte em tê-lo. Faça isso. Meu escritório lhe dará todo o apoio que precisar. Ao apertar sua mão firme e constante, senti uma sensação de validação que não tinha nada a ver com medalhas ou promoções. Era o reconhecimento que eu buscava a vida toda, não como esposa, nem como nora, mas como eu mesma, uma soldada com uma nova missão, uma paraquedista pronta para o próximo salto rumo a um futuro que eu mesma construiria. 10 anos. Uma década é tempo suficiente para transformar um sargento em capitão, uma vítima em defensora. É tempo suficiente para uma menina de 4 anos se tornar uma adolescente com opiniões sobre tudo, de música a toque de recolher. E é tempo suficiente para transformar as arestas cruas e ásperas da dor na base sólida e polida de um propósito. Eu estava em uma sala de conferências fria e sem janelas, nas profundezas do labirinto do Pentágono. O ar estava carregado com o aroma do café institucional e o zumbido silencioso de um poder imenso. Eu era a capitã Tilly Taylor, agora advogada no Corpo de Advogados Gerais do Exército. Meu uniforme azul era elegante e elegante, a folha de carvalho prateada da minha patente brilhando em meus ombros. Do outro lado da mesa de morno polido, sentava-se um comitê de generais e altos funcionários civis, com rostos impassíveis e carreiras construídas com base em orçamentos, logística e no cálculo rigoroso da avaliação de riscos. Eu não era mais o jovem paraquedista lutando pela minha própria sanidade. Eu era um oficial, um advogado experiente, apresentando uma proposta política que havia passado a maior parte de 3 anos elaborando. Minha voz era firme, minhas palavras precisas, carregadas do peso da minha própria experiência silenciosa. Generais, senhores, senhoras, comecei, meu olhar encontrando o de cada um deles, estamos aqui hoje para discutir uma vulnerabilidade crítica na prontidão da nossa força. Não é uma brecha em nossa blindagem ou uma falha em nosso armamento. É o inimigo que persegue nossos soldados até em casa. Não citei apenas estatutos e regulamentos. Contei histórias, relatos compostos e anônimos extraídos de dezenas de casos que havia tratado, as confissões sussurradas que ouvi em meu escritório. Falei de um jovem fuzileiro naval, um atirador condecorado, cujo desempenho em campo despencou porque ele estava apavorado com a possibilidade de o novo namorado de sua esposa estar abusando de seu filho em Camp Lejeune. Falei de uma brilhante analista de inteligência que estava sendo sistematicamente manipulada pelo marido, um homem que a convencia de que ela era instável, levando-a à beira de um colapso e colocando em risco a segurança nacional. Eu estava travando um novo tipo de guerra, uma guerra travada no papel e em reuniões de política. A jornada até aquela sala tinha sido uma árdua tarefa. Eu havia enfrentado a inércia institucional, a burocracia que é a defesa natural das Forças Armadas contra mudanças. Conheci coronéis que acreditavam de todo o coração que a família de um soldado é um assunto privado. Disseram-me que minhas propostas eram muito caras, muito complexas, muito invasivas. Mas eu tinha meu treinamento de paraquedista como apoio. Reuni minhas informações, os dados que ligavam a instabilidade doméstica à diminuição da eficácia da missão. Construí minhas alianças, encontrando ouvidos compreensivos no corpo médico e entre os capelães. E apresentei meu plano operacional com uma lógica implacável e inflexível. Um soldado não pode ser eficaz em combate se estiver travando uma guerra psicológica em casa, argumentei, com a voz carregada da convicção de um sobrevivente. A saúde das nossas famílias militares não é uma questão fácil. É um componente direto e mensurável da nossa força como força de combate. Minha proposta era abrangente. Previa exames de saúde mental obrigatórios e confidenciais, não apenas para militares, mas também para seus cônjuges e dependentes ao chegarem a um novo posto de serviço. Estabelecia canais de denúncia seguros e anônimos para abuso psicológico e controle coercitivo, formas de dano que não deixam marcas visíveis. Mais importante ainda, exigiu treinamento avançado para os profissionais de programas de defesa da família e equipes de comando, para que reconhecessem os sinais sutis e insidiosos de manipulação antes que se transformassem em tragédia. Após minha apresentação, as perguntas surgiram, incisivas e céticas. Mas para cada desafio, eu tinha um dado. Para cada objeção, eu tinha um contra-argumento.
E para cada desconsideração do problema, eu tinha a história silenciosa dos meus 2 filhos. Meses se passaram. A proposta passou por revisões, comitês e inúmeras avaliações. Finalmente, chegou o dia. Um memorando oficial foi publicado, anunciando a aprovação de uma nova política para toda a força. Continha tudo pelo que eu havia lutado. A política tinha um título seco e oficial, Diretiva 6400.09 do Departamento de Defesa. Mas não era assim que os soldados a chamavam. Entre as fileiras, transmitida em conversas e e-mails, ela recebeu outro nome. Chamaram-na de Iniciativa Ethan e Elijah. A primeira vez que a ouvi, dita por um jovem sargento que eu ajudava em um caso de custódia, o som me atingiu com a força de um golpe físico. Precisei me desculpar, entrando no corredor e me encostando na parede fria, com os olhos bem fechados. A tristeza ainda estava lá, uma moradora permanente em minha alma. Mas, pela primeira vez, ela se juntou a algo mais, uma profunda e avassaladora sensação de paz. A morte dos meus filhos não era mais uma tragédia silenciosa e particular. Seus nomes, que eu sussurrara na escuridão por 10 anos, eram agora um símbolo de esperança e proteção para milhares de famílias de militares. Seu legado não era de vitimização, mas de refúgio. Meu amor por ele se tornará imortal. Certa tarde, uma carta com carimbo postal de prisão chegou ao meu escritório. Reconheci a letra de Noah imediatamente. Meu primeiro instinto foi jogá-la fora sem abrir. Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de um encerramento final e definitivo, me fez abri-la. Ele escreveu que passou 10 anos em terapia, forçado a confrontar o homem que havia sido. Não me pediu perdão. Disse que sabia que não o merecia. Só queria que eu soubesse que acompanhava minha carreira à distância. Lera sobre a nova política. O que você fez, Tilly, escreveu ele, essa iniciativa, foi a única coisa boa que surgiu de todo esse horror. Você construiu um monumento para eles. Eu só queria dizer que estou orgulhoso de você. Li a carta uma vez, depois uma segunda vez. Não senti raiva, nem tristeza, apenas uma paz distante e silenciosa. Ele era um fantasma de outra vida, um homem que eu não conhecia mais. O capítulo havia terminado. Dobrei a carta, coloquei-a de volta no envelope e a guardei na última gaveta da minha mesa. Nunca respondi. A história termina, como tantas vezes acontece, numa tranquila manhã de sábado em Fort Liberty. O sol da Carolina do Norte inunda a varanda da minha nova casa, menor, um lugar repleto não de sombras, mas de luz e do aroma persistente de café fresco. Sentei-me numa cadeira de balanço simples, com os meus tênis de corrida apoiados no corrimão, o calor de uma caneca de cerâmica a penetrar-me nas mãos. Esta era a minha paz, arduamente conquistada e ferozmente protegida. O som de uma negociação muito séria ecoou pela porta de tela. Mas, mãe, todo mundo vai, disse Lily, com a voz carregada de um toque dramático que só uma garota de 14 anos consegue dominar. É um rito de passagem. Você não pode me negar um rito de passagem. Tomei um gole lento do meu café, escondendo um sorriso. Um rito de passagem, né? Semana passada, ter o próprio celular era um rito de passagem. Esta semana, é um show em um dia de aula para uma banda cujo vocalista parece precisar de uma boa refeição e um banho. Ele é um artista. É uma questão estética, ela gemeu. Vou lavar a louça por um mês. Vou passear com o cachorro que você vive dizendo que devemos ter. Vou até fingir que gosto dos seus dramas jurídicos chatos. Era uma discussão perfeitamente normal, maravilhosamente mundana. Era sobre confiança e limites, sobre toques de recolher e a dança delicada de um adolescente lutando por independência e uma mãe segurando a barra. E era o som mais lindo do mundo. A pura e preciosa normalidade disso era um luxo que eu nunca mais tomaria como garantido. Você pode lavar a louça por um mês de qualquer jeito, respondi. E pode ir, mas seu toque de recolher é às 11 em ponto, e quero uma mensagem quando você chegar e quando for embora. Fechado. Um grito de pura alegria irrompeu de dentro, seguido pelo som dela subindo as escadas correndo,
provavelmente para combinar roupas com as amigas por meio de centenas de mensagens de texto. Ela tinha vencido. Sorri, recostando a cabeça na cadeira. Meu olhar se voltou para cima, passando pelos altos pinheiros até o vasto céu azul da Carolina. E lá estavam eles, lá no alto, uma esquadrilha de C-17S acabará de liberar sua carga. Uma constelação de paraquedas verdes floresceu contra o azul, os homens e mulheres da 82ª Divisão Aerotransportada iniciando sua descida. 10 anos atrás, a visão daquelas asas de salto no meu uniforme parecia uma zombaria. Anos depois, olhar para aqueles mesmos paraquedas era como olhar para um fantasma. Mas hoje, observando-os flutuar silenciosamente em direção à Terra, senti algo novo. Senti uma sensação de pertencimento, de paz, de um ciclo completo. O exército não foi o que destruiu minha família. Foi o que me deu a disciplina para sobreviver à sua destruição. Foi a base que usei para reconstruir, tijolo por tijolo, com dor. Escondida dentro da minha carteira, bem ao lado do meu documento de identidade militar, está uma pequena e desgastada fotografia de Ethan e Elijah. É uma foto do hospital, seus rostinhos em paz, seus futuros indefinidos. Não a vejo todos os dias. Não preciso. Eles não são uma tristeza constante que me oprime. São minha bússola moral. São um lembrete silencioso e constante do porquê faço o que faço, da promessa que fiz a Lily e a mim mesmo. O legado deles não é apenas um documento político árido arquivado no Pentágono. Está no rosto aliviado de um jovem soldado para quem ajudo a obter uma ordem de proteção. Está na criança que consegue dormir em segurança à noite porque intervimos. Eles estão presentes em cada família que ajudo, em cada criança que protejo. Hoje em dia, muitas vezes me pedem para falar com jovens famílias de militares, para compartilhar minha história. Eles me perguntam como sobrevivi, como encontrei forças para seguir em frente. Não tenho uma resposta fácil. Não cito regulamentos ou livros didáticos de psicologia. Costumo terminar com uma passagem simples que encontrei há muito tempo nos Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas não é uma esperança passiva. Amanhã não chega do nada. É preciso lutar para atravessar a escuridão e chegar lá. Meu nome é Capitã Tilly Taylor. Sou advogada. Sou mãe. E ainda sou paraquedista. As cicatrizes do meu passado nunca desapareceram. Elas não se curaram nem desapareceram magicamente. Em vez disso, tornaram-se parte do meu uniforme, costuradas no tecido de quem eu sou. Elas não são um sinal de dano. São um mapa da minha sobrevivência. Eles me lembram que, mesmo quando você está em queda livre, rolando pela escuridão sem chão à vista, sempre há um momento de escolha, um momento em que você precisa estender a mão, encontrar a alça e puxar a corda. Você precisa escolher abrir seu paraquedas. Você precisa confiar que a longa noite vai acabar e precisa entender que o amanhecer chegará porque você é quem o está criando para si mesmo. Minha história chegou ao seu auge, mas sei que é apenas uma entre muitas. Obrigada por fazer parte da minha jornada, da noite mais escura até esta manhã tranquila. Este canal existe para compartilhar histórias como a nossa, histórias de resiliência, de encontrar força em nossas cicatrizes e de transformar a dor em propósito. Se a minha voz ressoou com você e se você acredita no poder dessas histórias, siga nosso canal para que possamos continuar essa missão juntos. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Você tem o poder de criar o seu próprio amanhecer.